Eu estava escondidinho num cantinho da jaula, torcendo para que não me enxergasse. Porque eu estava sendo humilhado ali, irmãos. Porque eu estava me sentindo, e estou me sentindo, como um leão na jaula dos Daniéis. E os leões foram muito humilhados. Deus fechou a boca deles. Mas aqui eu peço que Deus abra a minha, né? Paz seja convosco, irmãos. A cadeira é sua até o final da convenção. O colega, quando soube que eu faria uso da palavra nesta convenção, ele disse assim para mim: Bernini, que Deus tenha misericórdia de ti. E eu disse: que Deus tenha misericórdia do povo. Porque não é fácil, né? A gente ficar ouvindo aí um velho contando histórias. Eu quero dizer para vocês que eu fui adotado por uma senhora de aproximadamente 30 anos de idade. Talvez os que me ouviram falar na primeira parte da convenção, neste mesmo horário, e que eventualmente estejam aqui, possam dizer: o pastor Bernini está mentindo, porque ele nos contou a história do nascimento biológico dele, e agora ele vem dizer que ele foi adotado por uma jovem senhora de mais ou menos 30 anos de idade. Mas é verdade. Eu fui adotado pela Igreja do Evangelho Quadrangular há 40 anos atrás. Está aqui para não me deixarem mentir sozinho. Meu prontuário é 195. Eu estou mais para Matusalém do que para outra coisa, né, irmão? Até o cheiro de mofo. Eu ontem estava observando como é que chama mesmo isso aqui? O crachá da convenção do meu neto. O meu neto, assim como o meu filho e a minha filha, são pastores. Eles sim são filhos legítimos da Igreja Quadrangular, mas eu sou um filho adotivo. E eu estava olhando e observei que o número do prontuário do meu neto, Rafael, é 72.000 e lá vai fumaça. Olha a diferença, não é? Mas estou dizendo isso tudo para vocês, meus amados, para reforçar aquilo que está escrito na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz: pedi, buscai, batei e abrir-se-vos-á. Vamos pegar só a primeira parte, né, irmãos? A primeira parte do texto: pedi e dar-se-vos-á.
A minha origem evangélica é batista. Uma batista pentecostal. Inclusive, uma batista pentecostal que adotava costumes naquela época. Hoje, talvez esteja um pouco diferente. Mas naquela época, as mulheres não podiam usar calça comprida, curta nem se fala, né? Não podia se pintar, se maquiar. Eram os costumes da igreja. Nas vésperas de um piquenique ou de um retiro que nós faríamos no domingo, as moças da igreja me procuraram e disseram: pastor, a gente pode usar calça comprida? E eu disse: pode. Elas ficaram numa alegria. E eu disse assim: mas tem que botar umas anágua por cima. Porque senão era pecado. Eu fui ensinado assim, né? Estava vendendo o peixe pelo mesmo preço que eu havia comprado. Os meninos: pastor, a gente pode levar uma bola? Eu digo: pode. Eles ficaram tão contentes. Eu digo: mas a bola vai ficar guardada só depois do meio-dia é que nós vamos poder brincar. Nem era jogar, era brincar. Quando eu fiz a minha primeira reunião com a diretoria da igreja e os diáconos que faziam parte daquilo que se chamava ministério da igreja, para tratar dos assuntos administrativos mensais, quando eu terminei os assuntos da pauta, um dos diáconos disse assim: pastor, nós temos aqui um assunto para tratar com o senhor. E aí os outros também já limparam assim o pigarro e começaram a dizer para mim: pois é, pastor, muito ficamos admirados e contrariados, porque o senhor deixou que os meninos levassem para o retiro aquele instrumento do demônio. Era a bola. Diga-se de passagem que as meninas foram de saia mini. E lá todo mundo tinha que fazer assim, para não enxergar o que não queria ver, né? E eu deixei aqueles irmãos falarem, e todos eles me acusaram, me condenaram por ter deixado levar um instrumento do demônio. E depois eu disse para eles assim: irmãos, o verdadeiro instrumento do demônio não é aquela bola de couro que deve estar dentro de uma sacola pendurada atrás da porta, num prego, na casa do dono dela. O verdadeiro instrumento do demônio é essa bola de carne que os senhores têm na boca, a língua. Mas acontece, naquela época eu tinha 26 anos. Talvez se fosse hoje, eu usaria outros termos, né, irmãos? Mais a menos, mais sangue quente, né? E eu disse, aí eles disseram: os incomodados que se mudem. E eu disse: os senhores não perdem por esperar. No outro dia,
fui eu e a minha esposa na casa do pastor Esli Lofiego, que era o superintendente de São Leopoldo, que abrangia uma grande região. Caxias do Sul, inclusive, fazia parte dessa região. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da região, né? E quando nós chegamos na casa do pastor Esli, ele nos recebeu, muita alegria e tal. E eu disse: pastor Esli, eu estou aqui pedindo asilo eclesiástico. 1974, na época que os políticos de esquerda estavam pedindo asilo político no Chile, no Uruguai e não sei onde mais. Ele me levou para o escritório dele e a pastora Juraci, a esposa do pastor Esli, levou a Luila lá para uma outra sala, para a cozinha. As duas ficaram conversando lá e o pastor Esli me passando todas as orientações, me mostrando declaração de fé, o estatuto da igreja, como é que se faziam os relatórios mensais, naquelas 3 folhas, amarela, cor-de-rosa e branca, né? Todo mês. Era relatório patrimonial, financeiro e estatístico. E isso tudo era transcrevido para um enorme de um livro que estava lá no Conselho Nacional de Diretores. Pastor Jorge Russell Faulkner era o nosso presidente naquela época. Ele me mostrou aquele livrão grande assim, essa grossura. E ali era tudo anotado. Naquela época dava para fazer isso, né, irmãos? Se fosse fazer isso hoje, o Brasil seria pequeno para conter os livros que seriam escritos, os relatórios das milhares e milhares de igrejas que nós temos por todo esse país. Louvado seja Deus. E quando nós estávamos retornando, e o pastor Esli disse: pastor, faça o seu currículo e a sua carta de intenção de tornar-se ministro da igreja do Evangelho Quadrangular. E quando nós saímos, estávamos indo para a nossa casa, a casa pastoral, né, ao lado da igreja, lá em São Leopoldo. Eu vinha numa felicidade do tamanho desta que vocês viram ainda agora aqui. Meu coração estava em festa. E eu pensava assim: mesmo que seja debaixo de uma árvore, eu vou servir a Deus na igreja do Evangelho Quadrangular. E a minha esposa vinha triste, tristinha. Eu estranhei. Nós andávamos numa Kombi, que eu tinha feito uma campanha e comprei uma Kombi para a igreja naquela época. Vinha dirigindo, olhei para ela, ela tão triste assim, jururu. E eu disse para ela assim: ué, tu não está feliz? E ela disse assim para mim: eu acho que tu vai dar para trás nessa igreja. Dá para trás? Mas o pastor não me falou nada disso. Ela disse: é, mas a esposa dele me falou. Mas o que foi que ela te falou? E ela disse: ela falou que tu vai dirigir a escola dominical. Como assim? Ela disse assim: o seu marido, porque tem teologia e não sei o que mais, provavelmente ele vai logo ser colocado como superintendente. Olha só, que impressionante isso, né? E na Igreja Batista, naquela época, o superintendente era o diretor da escola dominical. Aí está explicado, né? E eu disse para ela: não, meu bem, te alegra, esse negócio aí é de chefia.
Mas aí, irmãos, eu tinha que viajar para São Paulo, porque a convenção naquele ano, parece que foi em novembro. Era em novembro, as convenções nacionais. E o pastor de Sapucaia do Sul, pastor José Vitor Soares, falecido já, naquela época não, claro. Ele foi lá em casa e disse assim para mim: pastor, eu vim aqui porque eu vou comprar a minha passagem na Penha, vai e venha pela Penha, né? Eu vou comprar a passagem para São Paulo e nós vamos viajar juntos. E eu digo: e quanto é que é a passagem? E ele disse assim: ida e volta 54 cruzeiro, parece que era naquela época, 54 cruzeiro. Eu deixei ele na salinha de espera e fui lá consultar com a minha esposa, porque ela administrava as finanças da família. Isso é uma outra dica que uma outra hora eu converso com vocês. Eu ganhava tão pouquinho, irmãos, que eu disse para ela assim: tu administra as finanças do lar, que eu vou administrar as finanças da igreja. Se tu gastar todo o dinheiro antes do final do mês, nós vamos tomar sopa de capim. Falei? No quintal, assim, tinha um capinzinho, assim, lá em Santa Cruz do Sul. Eu digo: eu vou arrancar capim, botar um salzinho na água e nós vamos tomar sopa de capim, porque eu não vou sair por aí com um chapéu na mão pedindo esmola, né? Aí ela disse assim: tá, mas e se sobrar alguma coisa? Eu digo: se sobrar é teu. Sempre sobrou. E quando eu conversei com ela sobre o valor da passagem, ela disse assim: olha, eu contei o dinheiro, todo o dinheiro que nós temos em casa é exatamente R$54, o cruzeiro. E eu falei para ela assim: então, mas nós vamos ficar sem nada em casa? E ela me disse assim: Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, nós fomos orar. Por isso é que eu acredito: pedi e dar-se-vos-á. Está escrito aqui. Foi Jesus quem falou. Nós fomos orar. Era sexta-feira. O ônibus saía domingo de noite, aqui de Porto Alegre, passava em São Leopoldo, pegava os passageiros que tivessem comprado passagem por antecipação e dali São Paulo. E ele passava às 10h30 da noite de domingo, e o culto começava às 8 e terminava às 9h30. Coisa de batista, né, irmão? 9h30. E eu ministrei naquele culto, preguei. E quando chegou na hora da oferta, que a gente chamava naquela época de coleta, agora vamos levantar, vamos consagrar a coleta, né? O vice-presidente da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor me dá a palavra antes de consagrar a coleta? E eu estranhei aquilo, né? Por causa da ortodoxia, né, do culto e aquela coisa toda. Mas chamei ele. E ele chegou e disse: irmãos, independente da coleta que nós vamos levantar essa noite para a igreja, eu gostaria de fazer um apelo aqui. O nosso pastor vai viajar. Claro que eles não sabiam para onde é que eu ia, né? Se eu soubesse. E toda vez que a gente viaja, a gente tem gastos extras. E é verdade, né? Nós somos testemunha disso.
Até eu estou cuidando aqui a minha carteira. Bom, e aí então, irmãos, os irmãos se levantaram pela primeira vez. Eu nunca tinha visto isso. Os irmãos se levantaram de onde estavam e vieram ali no altar, entregaram na minha mão 141 cruzeiros. Aleluia! Queridos, Deus responde às nossas orações. Eu vou contar mais um detalhezinho, porque isso é história, irmãos. Isso é história. Na viagem, o pastor José Vitor Soares, de Sapucaia, sentado na poltrona ao meu lado ali, nós estamos viajando juntos, ele foi me preparando psicologicamente para me enfrentar uma fera que se chamava Dr. Euclides Raimundo Tavares. Ele pintou o reverendo Tavares com as cores mais negras, mais escuras que vocês possam imaginar. Nós chegamos lá, no dia seguinte, fui me apresentar para o secretário executivo, na igreja sede, lá em São Paulo, Olavo Bilac, 90, Santa Cecília, São Paulo, e a igreja não estava pronta ainda, os tijolos estavam à vista ainda naquela época. Numa sala atrás do púlpito, o doutor Tavares estava atendendo os pastores, e tinha um banco sem encosto, aonde os pastores estavam sentadinhos assim, fazendo parigato. Não sei se já ouviram falar o parigato. É uma brincadeira que os meninos sentam no banco e vão empurrando, e o da ponta cai e vem para cá. E eu só escutava os gritos do pastor Tavares. E quando o pastor saía de dentro do biombo e passava por nós, com as bochechas vermelhas, nem nos olhava. E eu pensei, eu não vou passar por esse vexame. Quando eu estava na ponta do banco, era a minha vez, eu dizia para o meu amigo, digo, pode ir no meu lugar. Quando não tinha mais nenhum pastor para atender, eram 10 horas da noite. E aí eu entrei. Por baixo do biombo, eu via o cestinho do papel, do lixo, transbordando. Eu pensei, ai, chegou a minha hora. Eu entrei, me sentei, me apresentei para ele, e ele me disse na minha cara, de cada 20 pastores que vêm para quadrangular, para a cruzada, 8 ficam e 12 não permanecem. E eu disse para ele, pois eu vim aqui para estar entre os 8 e não entre os 12. Segunda coisa que ele me disse, espero que o senhor não se escandalize. Até hoje eu estou querendo saber o que é isso. Eu não me escandalizei nem com a eleição. Ia me escandalizar com o quê, né, irmãos? Aí, a terceira coisa que ele me disse, o senhor já jantou? E eu disse, não. Disse, então está convidado para jantar comigo. Ele tinha uma pasta preta, dessa grossura assim, cheia de documentos. Pegou a pasta e o pastor José Vitor Soares estava me esperando na escadaria da igreja sede lá para nós ir para o hotel. E quando ele olhou assim e viu eu e o pastor Tavares, parecia os noivos saindo da igreja no dia do casamento.
Ele chegou a dar uma limpada nos olhos para ver se era mesmo o que ele estava enxergando. E eu disse para o doutor Tavares, eu digo, aquele pastor ali, nós viajamos juntos, ele está me esperando para nós ir para o hotel, convide ele para ir junto. Vem, meu irmão. Eu? Só estava ele ali. Naquela época não tinha assalto, a gente podia ficar sozinho assim, né, na marquise da igreja. E aí ele veio, se associou, e nós fomos para a Pizzaria Solar, na Avenida São João. E quando chegamos lá, nos assentamos à volta da mesa, o garçom veio para saber o que a gente ia pedir, e o doutor Tavares disse assim, eu quero aspargo com creme de aspargo com frango, regado ao melhor azeite. E aí, eu nem sabia o que era aquilo. Aí quando o garçom perguntou o que eu ia querer, eu digo o mesmo dele ali. Gente, a gente não precisa ser puxa-saco de ninguém. E eu detesto puxa-saquismo. Quando uma pessoa se aproxima de mim querendo puxar saco, eu já não, sabe, me cai os butiá do bolso. As nossas amizades têm que ser espontâneas, sinceras, verdadeiras, desinteressadas. Quando me chamaram para ser entrevistado, era diferente, irmão, não era como hoje não, hein? Era o sinédrio que interrogava. Era uma meia-lua só fera ali. Aqueles pastores, acho que já tudo faleceu, né? Mas eram todos pastores antigos, assim. E eu me sentei naquela cadeira ali, uma calça de banlon, meio boca de sino, um casaco todo xadrez, era moda, né? Me sentei ali e a primeira pergunta que o presidente da comissão me fez, o que o senhor andou aprontando lá na Igreja Batista que está querendo vir para Quadrangular? Gente, vocês vão achar até ridículo, mas quando eu decidi, junto com a minha esposa, deixar o Ministério Batista e ingressar no Ministério Quadrangular, nós não convidamos ninguém. Era um problema nosso que nós estávamos resolvendo. Não é problema da igreja, não. A igreja estava boa, maravilhosa, mas eu pensava assim, eu preciso nadar em águas mais profundas. Eu me sentia engessado. Queria fazer uma campanha de oração pelos enfermos, ungir, expulsar demônio. Não. Sermão de 45 minutos. E às vezes de 1 hora. Quando eu assumi a minha primeira igreja quadrangular, foi aqui em Porto Alegre. Bairro Sarandi, Vila Elizabeth. Esqueci o nome da rua agora. Alcides Maia, obrigado. Onde está o pastor Paulo, né? Isso. Aquela foi a minha primeira igreja, irmãos. Uma igreja novinha, tinha 2 anos a igreja. Luiz Antônio Ervatinho abriu, ficou 1 ano ali. Roberto Gromos, que assumiu no lugar dele, ficou 1 ano e foi para Belém. Está até hoje lá. Mas não é o Belém. Estava lá, olha aí. Temos uma testemunha aqui, glória a Deus. Pastor Rui. Irmãos, o que eu estava falando mesmo?
Primeira igreja Sarandi. Eu queria saber se você está prestando atenção na minha mensagem. Glória a Deus. Janeiro, muito calor. Eu deixava a Kombi lá, porque não era minha, era da igreja. Eu ainda estava morando na casa pastoral da Igreja Batista e já estava pastoreando a igreja na Vila Alcides Maia. E nós pegávamos o ônibus todos os dias para vir atender o trabalho, até a gente conseguir uma casa na mesma rua Alcides Maia, um pouco adiante da igreja, à direita, nós conseguimos uma casa. Mas, gente, o meu primeiro contato com aquela igreja foi muito interessante. Nós andávamos procurando a igreja, porque a gente sabia que era na Alcides Maia, mas não tinha o número, não nos deram o número. E nós estávamos caminhando para Alcides Maia, aí uma dessas a gente olhou, e, aquilo ali, acho que é uma igreja ali. A porta estava aberta, muito calor. Eu disse para a Luila, vamos entrar, vamos sentar, porque dentro da igreja é mais fresquinho, né? A gente descansa um pouquinho ali. Não tinha placa na frente da igreja nem nada, não sabia que igreja era. E a gente descansa um pouquinho, depois a gente segue caminhando. Nos sentamos ali. Gente, o chão era chão batido. Os bancos, cada um de uma cor diferente, de um tamanho diferente. Cadeira, quando tinha assento, não tinha encosto. Quando tinha o encosto, não tinha o fundo. Aquilo foi coisa que as pessoas foram trazendo. Obra nova, irmãos. Amém? Não vai nenhuma crítica aqui, só estou contando a realidade para vocês. Eu saí de uma igreja que tinha quase 40 anos na cidade. Uma igreja que está localizada de frente à biblioteca pública, em São Leopoldo, ali. Tem uma praça, Rua Osvaldo Aranha. E chego ali, meu Deus do céu. O púlpito era um tablado. Debaixo do tablado, cheio de garrafão de vinho. Vazio, né, irmãos? Claro. Era o vinho da Santa Ceia. O aparelho, para falar assim, era uma caixa assim de metálica, vermelha. O microfone todo amarrado com fita isolante. Mas era a nossa primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Tinha uma senhora e uma jovem, que depois fiquei sabendo que era filha dela, que estavam passando um pano nos bancos, assim. E aquela senhora usava um óculos garrafal, assim, sabe? Uma lente bem grossa. E ela veio vindo, assim, para perto de nós. Aí ela olhou para mim, para a Luila, e disse assim, vocês são crentes? E aí eu falei, sim, somos. São pastores? Sim. Sabe por que nós estamos chorando, eu e a minha filha? O nosso pastor está indo embora, está indo para longe, um tal de Belém. Ele era mesmo que filho. Depois da tarde da bênção, ele ia lá para casa tomar café. Eu lavava a roupa dele. Irmã Conceição, mãe da Selmarina, que era a filha que estava ali, ajudando a mãe. E depois ela fez a terceira e a mais importante pergunta naquele dia. E qual é a sua igreja? E eu disse, Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela disse, pai, então é aqui.
Mas ela fez um comentário antes, que eu esqueci de colocar. Ela disse assim: eu já disse para o Dario, meu esposo, que o próximo pastor que vem para cá, eu não quero nem chegar perto. Porque a gente se apega e depois eles vão embora e a gente fica chorando. Na casa da irmã Conceição, a gente deixava o Eliel e a Luciane. Essa Luciane que vocês viram aqui, a Lu Bernini. Eles eram pequenos, né? Deixávamos lá na casa deles quando a gente precisava viajar, né? E chegou o dia de nós ir embora também, né? E naquela época, irmãos, a gente recebia um telegrama: o senhor está transferido para tal cidade. Naquela época não tinha várias igrejas numa cidade, era só dizer a cidade e a gente sabia que era na única igreja que tinha lá. E o pastor Tavares disse assim para mim: pastor Bernini, estamos precisando do senhor em São Paulo, em Rio Claro. Eu nem sabia onde ficava Rio Claro, mas eu disse para ele: pois se a igreja precisa de mim em Rio Claro, é para Rio Claro que eu vou. E fomos. Lá de Rio Claro fomos transferidos para Vitória da Conquista, na Bahia. E o pastor Tavares foi me visitar lá em Vitória da Conquista. Não tinha nenhum evento, nem estadual, nem regional e nem local. Mas ele foi lá para passar 3 dias comigo lá na Bahia. E antes dele ir embora, eu levei ele no mercado público. Olha só. E era mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde. Era a hora que as bancas estavam começando a fechar. E o pessoal estava lavando, baldeando aquelas áreas adjacentes ali do mercado. E o pastor Tavares, com aquele terno azul marinho, camisa branca social, sem gravata, sapato bico fino, de verniz, brilhando, pretinho, caminhando naquele calçamento assim, né? De repente alguém jogou uma lata d'água. O pastor Tavares saiu pulando para se escapar, para não pisar na água. E quando eu me encontrei com ele ali no mercado, ali nós estávamos andando juntos, né? Aí eu me encontrei com ele e ele disse assim para mim: Bernini, eu vou te tirar daqui. E me mandou para Caxias do Sul. E assim, irmãos, prosseguiu a nossa vida. E aqui nós estamos para servir a Deus e para servir a nossa amada igreja. Eu tenho 2 minutos, ou já passou? Quando fica piscando ali, o que é? Já passou, né? Ah, tá certo. Eu queria, aproveitando essa oportunidade, irmãos, antigamente nós tínhamos um estudo dentro das convenções que se chamava administração, aonde nós recebíamos instruções preciosíssimas para a execução do nosso trabalho na igreja. Eu queria dar uma dicasinha bem rapidinha aqui. Quando a gente vai no banco, existe ali uma ala do banco que é para atender idosos com mais de 60 anos, gestantes, pessoas com alguma deficiência ou necessidades especiais e mulheres ou pessoas com criança de colo, no colo, não é de colo, no colo. Eu tenho uma certa dificuldade para ficar em pé muito tempo. Eu fiz cirurgia do quadril
não posso ficar em pé muito tempo. E eu me constranjo quando eu chego nas igrejas para pregar. E, claro, a gente não vai chegar na hora da pregação, a gente chega na hora do começo do culto. Tem igreja que as pessoas ficam 1 hora em pé, irmãos. 45 minutos em pé. E eu chego e não aguento, tenho que me sentar. Então parece assim que eu não estou concordando com o louvor, né? Está todo mundo em pé e eu estou lá sentado. Mas ninguém sabe o que se passa comigo. Então eu queria fazer um apelo. Lá na sua igreja, por favor. Geralmente quem lidera o louvor são jovens, né? Com toda a energia e tal. Mas lá no meio do povo tem pessoas idosas. Tem pessoas que caminharam quarteirões para chegar no templo. Nem todo mundo chegou de automóvel, né, irmãos? Tem pessoas com necessidades especiais. Pelo menos que o que está liderando o louvor diga assim, tá, ficou 15 minutos ali, né, mais ou menos, em pé, louvando. Diz assim, agora fiquem à vontade, se você quiser sentar, fiquem à vontade. Então as pessoas que têm necessidade de se sentar, elas não se sentem constrangidas de estarem sentadas quando alguém do seu lado está em pé. Apenas uma dicasinha, amém, irmãos? Isso vai ajudar bastante. Glória a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que estamos passando aqui na Tua casa, na Tua presença. Te louvamos pela Tua palavra, por aquilo que Tu nos garantiste, quando disseste, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti por tudo que aconteceu desde o momento inicial desta convenção, a primeira e a segunda etapa. Te louvamos pela Tua presença maravilhosa, pela alegria que nós temos de Te servir, e aqui estamos, Senhor, para nos colocar nas Tuas santas mãos, a fim de que faças conosco aquilo que é Teu propósito. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.